2025 está acabando e para algumas pessoas esse momento é perfeito para fazer aquela retrospectiva, lembrar de tudo que aconteceu, cada momento importante e também aproveitar para refletir sobre esses fatos, essas memórias, esses acontecimentos e trazer novos significados. Se você é desse tipo de pessoa, vem junto comigo que eu quero fazer uma reflexão gentil e com muito amor sobre esse ano e as histórias que a gente vai contar sobre o ano de 2025. Afinal, eu quero que você entenda que não é mais só um número que passou aí no seu calendário, mas que é um conjunto de memórias e de reflexões, sejam boas ou um pouco desafiadoras, que vão ficar marcadas para sempre e que de repente agora seja a oportunidade não só de você registrar, mas ressignificar e mudar o seu 2025 sem fazer nada diferente do passado, mas simplesmente com um olhar sobre as coisas que aconteceram que possa colocar o seu coração na ponta do lápis, na ponta da sua caneta e transformar a sua vida, como eu falei, de uma maneira quase que quântica, né? Afinal, o passado não se muda, pelo menos não ainda, para nós aqui na terceira dimensão. Calma que esse não é um vídeo esotérico, pelo menos não tende a ser. Eu só quero realmente aqui que para começar você defina com uma palavra o seu ano de 2025. Com uma palavra, você consegue comentar aqui embaixo ou escrever no seu caderno, ou as duas coisas, qual foi o sentimento, qual foi a palavra, qual foi a sensação que mais marcou o seu ano? Não vale escrever uma frase, tem que ser uma palavra. Se você quer escrever a frase embaixo, tudo bem, mas defina em uma palavra. Por quê? Isso aqui pode definir a tônica. E é provável que até o final do exercício você possa até alterar essa palavra, você acredita? Você quer ver por quê? Vamos começar pensando sobre qual é a história que você vai contar de 2025 por etapas. Nessas etapas, você primeiro pensa assim: quais foram os maiores desafios desse ano? O que você realmente teve que enfrentar? Particularmente, essa reflexão aqui nasceu de um desafio que eu compartilhei aí nas redes sociais e eu amei os comentários. Esse desafio foi o fato de ter começado com um grave problema, uma grave questão na minha saúde mental. Eu tenho TDAH e esse TDAH e algumas coisas relacionadas, ele me gera crises de vez em quando por desgaste emocional, coisas que iam acontecendo e eu, por mais que eu tentasse lidar e tivesse um acompanhamento, não estava lidando de fato da maneira correta. Essa crise me levou a ser hospitalizado, foi uma crise severa de ansiedade, que levou a crise de pânico, entre outras coisas, que agora eu falo com bastante naturalidade, mas na época foi bem crítico. E graças à minha esposa e a Deus, deu tudo certo. Por que que eu digo deu tudo certo? Porque mesmo tendo sido hospitalizado, isso me levou a passar por um processo de encontrar os profissionais corretos logo no começo do ano, e esses são os profissionais que me acompanham até hoje, né? Tanto a psiquiatra como o próprio hospital e a terapeuta que me acompanham hoje foram oriundos, né, foram frutos dessa grave crise que eu passei. Então perceba que hoje, olhando para trás, né, se fosse ali no momento, eu diria jamais seria bom ser hospitalizado por causa de uma crise de ansiedade, ainda mais falar isso publicamente. Mas hoje eu posso dizer que foi a melhor coisa que aconteceu, porque graças a essa crise eu investi nos melhores profissionais, e isso me permitiu dar o crescimento, os saltos que eu pude dar esse ano e, por exemplo, tá gravando esse vídeo aqui agora. Ele é fruto de muitas boas reflexões que aconteceram, por exemplo, durante a terapia, onde eu vou falar de presença, intencionalidade, e principalmente autocompaixão. São aspectos ligados à minha terapia e a quem eu sou muito grato. Claro que não é só falar de problemas e desafios, mas eu queria também que você refletisse sobre o seu crescimento, sobre os aprendizados que você teve ao longo desse ano, ou talvez os aprendizados que você deixou de ter. Se você olhasse para suas metas lá do começo do ano de 2025, né, de 2024 para 2025, será que você conseguiu cumprir todas essas metas? É muito provável que não. Mas o que será que você deixou de aprender
por não cumprir as metas lá do começo do ano? Quais aprendizados e qual é o crescimento, de fato, na sua vida que você deixou de ter pelas metas que você não realizou? Ah, Jonathan, mas por que você está falando disso do passado, né? Eu estou trazendo aqui dessa retrospectiva o fato de você poder pôr no papel, escrever, colocar em palavras alguns aspectos que te marcaram nesse ano. E os aprendizados que você teve são muito importantes, porque cada ganho conta. Como eu falei aqui, a crise foi um ganho. Acabou sendo um ganho porque eu ressignifiquei o desafio, mas houve também ganhos no fato, por exemplo, das arrematações que eu fiz nos leilões de imóveis que eu participei. Houve aprendizados também e ganhos aqui na criação de conteúdo, porque até meses atrás eu realmente não sabia nem ligar a câmera aqui. Eu não sabia mexer no CapCut, no Canva, embora eu já tivesse usado antes, mas eu era muito cru nisso. E esses foram aprendizados técnicos que eu vou marcar para esse ano. Mas houve muitos outros também relevantes que eu coloquei na minha retrospectiva, que inclusive foi essa que eu compartilhei nas redes sociais. Agora está na hora de você colocar as suas. Por fim, eu acho que vale mencionar quais são as conexões, as pessoas, e essa é a parte mais legal dessa reflexão que eu estou fazendo aqui. Quem foram as pessoas que você conheceu ao longo desse ano? Muitas vezes não é sobre a quantidade, tá? Eu mesmo não fui muito sociável nesse ano, mas as pessoas com quem eu tive contato fizeram uma grande diferença na minha vida. Teve uma especificamente que me gerou uma parceria enorme dentro do mundo dos leilões e quem eu já inclusive tive a oportunidade de honrar e agradecer, pelo menos da minha perspectiva, né? Dentro de pequenas ações. E você teve pessoas que atravessaram, que te conectaram, que transpassaram a sua experiência de vida? Eu espero que se você teve, você já tenha tido a oportunidade de ser grato a elas. Mas antes de ser grato, você só vai saber se você listar quem foram essas pessoas, percebe? A importância desse exercício de autorreflexão e retrospectiva não é só uma questão de olhar lá no calendário e ver o que aconteceu ao longo do ano, mas é perceber quais foram os momentos de fato que te transpassaram, né? Que te conectaram com novas possibilidades, com novas oportunidades, inclusive de aprendizado, erros e acertos. Você consegue escrever sobre isso? Tenta reconectar então com os momentos, as memórias, os aspectos mais relevantes desse ano, sem se preocupar com o calendário inicialmente. Claro que olhar ali no Google Fotos, por exemplo, ou no Apple, na sua memória do celular, você pode encontrar aspectos ali que possam te lembrar de coisas, talvez, de viagens, de pequenos momentos, de pratos, né, que te tragam boas memórias que você não vai se recordar muito facilmente. Mas tenta de início só recuperar da sua memória aquilo que vira a sua mente. Faz esse exercício aí, pausando o vídeo. Para ir fechando esse vídeo, eu queria aqui colocar a reflexão de que, de fato, cada desafio me lapidou. Eu espero que você possa também olhar para essa forma de pensar de uma maneira gentil, né? Que possa realmente te conectar a intenção de que olhar para trás com honestidade e gentileza é a melhor forma da gente se curar muitas vezes. Porque, como eu falei, a gente pode acessar aspectos do passado sem mudar o que aconteceu, mas com um novo olhar. E aí, talvez com esse novo olhar, você encaminhar uma intenção para o ano que vai começar. Como? Olha, deve ter aí uma centena de vídeos já falando sobre o planejamento para o novo ano. Se você está assistindo esse daqui, eu quero deixar a recomendação para que você, antes de criar as metas para o seu ano novo, que são muito importantes, tá? Eu não vou desconsiderar, não vou ser daquelas pessoas que criticam quem já desiste das metas, porque isso faz parte e depende do momento de vida de cada pessoa. Cada ciclo é diferente. E quem sabe no próximo ciclo você não comece com mais resiliência, com mais força, com novas habilidades, inclusive considerando as habilidades que você não aprendeu nesse ano que passou, mas que você vai mudar e vai reconsiderar, trazer mais força para o seu ano que vem. Então, olhando dessa maneira, eu queria que você olhasse com intencionalidade e pensasse sobre quais são as intenções, quais são os sentimentos que você quer trazer para o novo ano. Por exemplo,
Ao invés de pensar em sobre quantas vezes você vai na academia, por que que você não pensa sobre a quantidade de vezes que você quer se movimentar? O quanto mais você pode trazer de movimento para sua vida, às vezes deixando o carro ou uma escada, né, priorizando uma escada. Isso talvez seja um pequeno hábito que possa se permear aí na sua vida com maior facilidade do que colocar metas de, um pouco mais robustas, né, num primeiro momento. Outro aspecto é em relação à alimentação, por exemplo, você pensar em mudar uma das refeições apenas, ou se alimentar com mais presença também, e isso já por si só vai trazer uma intencionalidade de deixar a sua alimentação mais saudável, sem necessariamente falar de dieta, tá? Outro aspecto também que a gente pode pensar no trabalho, nas relações que você tem, e é um aspecto que eu quero trazer para mim, é sobre ser mais gentil nas relações e nas trocas, sejam familiares, profissionais ou até mesmo especificamente com uma pessoa ou com uma área do seu trabalho, né, aí profissional. Percebe que é a intenção antes da meta e do objetivo e que isso faz toda a diferença? Pelo menos para mim, me toca o fato de trazer um pouco mais de presença e autocompaixão. Porque falando em autocompaixão, são metas pequenas, mas que são grandes resultados no final, porque elas modificam, por exemplo, no caso de modificar uma refeição, mas que tem a maior parte das calorias, você já está fazendo uma grande mudança no seu consumo calórico, mesmo alterando apenas uma das refeições do dia, ou alterando apenas uma das relações, trazendo muito cuidado para lidar com aquela pessoa, você provavelmente já deve mudar aí um grande padrão limitante da sua vida, né, que talvez esteja ligado à raiva, à impaciência, entre outros aspectos que possam determinar um pouco de frustração se você avaliou da maneira correta essa retrospectiva. Eu acho que por último, tem uma palavra que pode te ajudar a seguir para esse novo ano de uma maneira diferente, pelo menos que é a palavra que eu vou seguir para o meu, que é o desapego. É a renovação realmente da forma de lidar com tudo, com as relações pessoais, profissionais e com as coisas da vida. É entender que tudo passa. Então, esse ano, assim como ele está passando, vai vir um novo ano. Eu vou trazer a intencionalidade e a presença, mas me deixando transpassar, entrar no fluxo das coisas conforme elas acontecem. Mais uma vez, eu trago um pouco do aspecto esotérico, mas de fato eu espero que essa reflexão traga mais clareza, mas também mais leveza para um momento às vezes que você está numa reflexão difícil, vivendo um momento aí talvez que o seu ano não tenha trazido todos os resultados que você esperava, olhar principalmente assim para as metas que você definiu lá e não conseguiu cumprir todas, mas perceber que você tem sempre uma nova chance de recomeçar. O ano que vem ele vai ter 12 meses igual a esse ano aqui. E talvez você possa fazer diferente em cada um desses meses que vão ser uma nova oportunidade para você poder recomeçar. Pensa que são 365 dias com a chance de você se preocupar não com carro, casa, viagem, mas principalmente com pessoas, lugares e memórias, porque cada ano da sua vida que passa não é um número no calendário que você vai riscar e deixar passar, mas é uma memória significativa, uma história, uma página na história escrita no livro da sua vida. Percebe como é muito importante e ao mesmo tempo é insignificante, porque no livro você pode rasgar e escrever toda uma nova história, né? Um livro que é um rascunho, porque você só vai editar esse livro no final da sua vida. Quando você já não estiver mais aqui, porque enquanto você estiver aqui, esse livro continua sendo escrito. Então, olha com carinho para sua vida, traga novos significados, dê leveza a esse olhar, coloca amor na ponta da caneta. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo a palavra para o seu ano de 2025, as intenções para o ano de 2026 e deixa aqui um abraço para vocês já com muito amor e muito carinho. Eu desejo que a saúde mental, que para mim é o mais importante de tudo, também seja um item muito importante para você, porque com a saúde mental em dia, todo o resto é possível. É possível amar a quem a gente ama, é possível trabalhar no lugar que a gente gosta, ou nem tanto.
mas é possível ter relações, memórias e tudo mais que é importante para a nossa vida acontecer, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.